Meu objetivo nesse vídeo não é te dar viés políticos e nem ideologias políticas para você tirar suas próprias conclusões sobre o estado atual do país em relação à dívida pública e também em relação às receitas e despesas da União. Eu quero fazer um comparativo da série histórica de todo o acompanhamento desde o Plano Real até o momento a dados divulgados e estatísticos do próprio Tesouro Transparente, que você pode encontrar aqui no tesouro-transparente.gov.br e não sites de notícia. Aqui eu quero te dar dados diretamente da fonte, ok? Então, se você entrar aqui no tesouro-transparente.gov.br, você vai ter resultado primário. O que significa esse resultado primário aqui? Ó? Estatísticas fiscais transparentes. Esse resultado primário significa o quanto que o governo arrecadou menos as despesas, que é a dívida pública federal. Então, a gente vai analisar esses dados históricos, né, e analisar os dados mais atuais, tá? E fazer uma comparação entre esses governos. Se você clicar aqui, resultado primário, ele vai te dar alguns dados estatísticos históricos, vai te dar informação do que é e etc. E ele vai te dar aqui um gráfico importante, que é primeiramente as receitas primárias líquidas do governo federal. Ele vai te dar aqui desde 1996, tá vendo? E aqui desde 1996 até 2015, final de 2015, a receita primária, que é a receita do governo central, né, que é o governo federal, ela vinha em ascensão, de uma crescente, né, arrecadação. Desde 2015, né, finalzinho de 2014, essa arrecadação caiu. Esses dados aqui eles estão atualizados, né, até 2019. Né? Em 2018 até 2019, teve uma pequena recuperação dessa receita. Eu vou mostrar esses dados mais atuais, beleza? As despesas, que, né, basicamente é as dívidas do governo central. Então, você tem aqui a dívida pública. Esses gráficos aqui são atualizados pelo IPCA, tá? E atualizados pela inflação. Então, novamente, você tem um acompanhamento da dívida pública, né, do governo central, e também tem aqui uma receita crescente. Então, até aí tudo bem. Só que em 2015 aconteceu um problema, que foi a queda na arrecadação, sendo que a dívida pública ela se manteve, né? Então, de 2015 para cá, tentativa de equilíbrio fiscal, né? Diminuindo um pouco o Estado, né, as suas despesas, para que essa receita acompanhasse aqui o nível das despesas. Aí o resultado primário é aquilo que eu falei no início, é a diferença entre a arrecadação menos a dívida pública interna. Em 2015, aconteceu exatamente o que todas as mídias falavam, que era você arrecada menos, porém você tem que gastar mais. Então, isso, logicamente, causa um problema. Claro que você tem uma família e você arrecada, vamos supor, R$2.000 e sua despesa é de 2.400, então, logicamente, é insustentável, né? Você vai ter que arrecadar mais. E isso a mesma coisa acontece aqui com o governo. Ele vai precisar aqui, ó, em 2014 aconteceu o flipping, que foi o governo ter mais despesas do que ele arrecada. Isso é uma série histórica. Receitas primárias do governo central. Aqui você tem aqui uma comparação, né, mais visual, né? A partir de 2015 você tem uma receita menor do que as despesas. E aqui você tem uma série histórica, né? Você tem uma arrecadação, aliás, a diferença entre a arrecadação menos as despesas. Em 2015 aconteceu isso aqui, na diferença, pela primeira vez, o resultado negativo de 12 meses, né? Desde o início da série de 1998, tá? Então, esses gráficos aqui, você pode consultar no site do Tesouro Nacional Transparente, tá? É uns dados que eu não peguei em nenhum lugar, eu fui direto na fonte, tá? Vamos para os dados um pouco mais atuais. Se a gente olhar aqui, ó, esse daqui é o estoque atualizado pelo IPCA da dívida pública. Então, aqui eu separei por governos. Então, você tem até 2011, você tem aí o governo Lula, ou seja, a dívida pública do governo Lula, ele era uma dívida relativamente equilibrada. Você viu que tinha aquela crescente, mas você tinha aqui tanto a dívida
pública crescente, mas você tinha arrecadação também crescente. Então, a arrecadação maior do que a dívida pública. E isso é importante para o equilíbrio das contas públicas. 2011, né? Até 2015, você tinha aqui o governo Dilma. Veja que a dívida pública ela aumenta aqui depois de 2015. E o que aconteceu em 2015? Em 2015 aconteceu uma queda na arrecadação. Uma queda na arrecadação causando um desequilíbrio nas contas públicas. Ou seja, você tinha uma arrecadação menor, decrescente, enquanto a dívida pública ela tinha crescente, ou depois de 2015, depois do impeachment de Dilma, não quero colocar nenhum viés político, se foi certo ou se foi errado esse impeachment dela, mas de 2015, quando entrou o governo Michel Temer, você também teve um aumento da dívida pública, ou seja, a dívida pública também se manteve crescente. Só que o que aconteceu, aqui você teve em 2016, final de 2016, a dívida pública foi também crescente, mas a arrecadação também foi crescente. Então você tinha um aumento da dívida pública, mas você também tem o aumento da receita. Entre o governo Bolsonaro pega um caso extra, né, fora da curva, que é a pandemia e também guerras. Então você tem um aumento muito maior da dívida pública. Porém, se a gente olhar, conseguir a diferença entre a receita e a arrecadação. Também coloquei aqui uma série histórica, aqui em vermelhinho até 2011, que é o governo Lula, que aí tudo bem, você tinha toda a série histórica, a arrecadação maior do que as despesas, né, centrais. Só que aqui, ó, onde tem exatamente o flipping, que é em 2015, finalzinho de 2014, o governo Michel Temer até o governo Bolsonaro, a diferença entre a arrecadação menos as despesas do governo central, elas estavam diminuindo, ou seja, você tinha um aumento nas despesas do governo central, mas você tinha um aumento muito maior da arrecadação. No governo Bolsonaro, o que aconteceu? O governo Bolsonaro ele conseguiu, de fato, equilibrar as contas públicas no final do seu mandato. Você está sendo viés do Bolsonaro. Não, aqui é uns dados históricos. O dado é diretamente da fonte do governo transparente, do Tesouro Nacional Transparente. Aqui, ó, tesouro-transparente.gov.br. Você pode baixar isso daqui, ó, os dados históricos. Você clicar aqui, você vai achar os dados históricos. Eu tirei isso aqui exatamente dessa fonte. Então, o governo Bolsonaro pega o governo central, que é o governo federal, com um déficit fiscal, né, ou seja, em 2019, e ele pega a pandemia, vê que ele tem, no governo dele tem da curva, ou seja, as despesas são muito maior do que a arrecadação. Só que em 2020, o que acontece é que a arrecadação ela foi tão maior do que a dívida pública que ele consegue equilibrar as contas públicas. Então ele fecha o ano de mandato dele em 2023 com receita, né? Então você vê aqui que se a gente olhar aqui histórica, isso aqui acontece, esse flipping, né, a volta, né, da receita ser maior do que as despesas do governo, ele fecha positivo no ano desde 2015. O governo Lula assume em 2023 e a arrecadação ela volta a ser menor do que as despesas. E novamente o governo começa a fechar as contas públicas no negativo. Não é algo para se assustar, né? Caso se mantenha em longo prazo, então é um ponto a se observar. Porque a gente vê aí o governo colocar muito mais impostos e existe uma coisa chamada curva de Laffer. Quando você tem um impostos a mais do que 33% ao ano, a arrecadação do governo ele passa a ser menor. Por quê? Porque as pessoas procuram aí não sonegar imposto, mas procurar meios para não pagar mais imposto. Está entendendo o que eu quero dizer? É necessário um equilíbrio, geram valor, microempreendedores, empresas e que geram receita, de fato, para a União, né? Não se sintam aí sufocadas, beleza? Ok, retirei esses dados da fonte, peguei e coloquei aqui um gráfico. Esse gráfico aqui é exatamente o que a gente chama de resultado primário, dados históricos, e coloquei aqui em uma planilha.
desde 1997. Ele iniciou basicamente aqui, ó, em 1998, começou a diferença entre a receita, né, menos as despesas. Coloquei aqui toda a série histórica, então desde o seu início a gente tem balanços positivos, esses dados aqui é mês a mês, e em 2015 acontece aquela diferença que eu mostrei para vocês, que é o governo passar a arrecadar menos do que as suas despesas. E só no governo Bolsonaro você tem o finalzinho, né, do governo Bolsonaro, você tem um equilíbrio finalmente aí das contas públicas do governo federal. Por quê? Porque esse gráfico aqui é acumulado. Esses gráficos aqui não é acumulado, é exatamente somente a diferença, tá? A diferença entre o que arrecadou menos as suas despesas. Esse aqui é desde 2015, desde o início desse equilíbrio nas contas públicas no início de 2015. Você vê que esse equilíbrio ele só passa a se manter positivo no finalzinho de 2021 e fechamento de 2022. Agora, né, esses dados vão até setembro, tá? Deixa eu colocar aqui, vão até setembro. Esses dados voltam a ficar negativos. Aí você tem a diferença entre a receita menos a arrecadação. Então, você tem aqui o início do governo Lula, você tem, de fato, aqui uma diferença em relação ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro também teve um início ruim, ou seja, a arrecadação também menor do que as despesas, e fechou seu mandato aqui no ano de 2022 até final de 2022 positivo. Tinha uma gordurinha para queimar, né, nesse período. Ok, mas será que a gente vai ter, né, todo esse período de alta aqui, ó, que o governo Lula teve, ou seja, a arrecadação maior do que as despesas do governo? Se a gente olhar aqui, ó, no início do governo Lula, a gente tem um aumento das despesas do governo, ou seja, a dívida pública ela começa a crescer novamente. Você vê aqui que desde que entrou o governo Michel Temer, não estou defendendo nenhum sobre esses governos, nenhum viés político, a ideia desse vídeo é somente mostrar dados de fato como eles são. Você vê aqui que existe uma tentativa de equilíbrio das contas públicas, você não tentar gastar tanto, não aumentar a dívida do governo. Se a gente olhar aqui, ó, o governo Lula, ele inicia em 2023, então você tem aqui um crescente aumento das contas públicas, da dívida pública da União, um aumento. Né? Meu objetivo será que a gente vai ter, de fato, né, um aumento na arrecadação, né, mesmo com o aumento das despesas? Colocar no Google você encontra fácil, PIB do Brasil. Você tem aqui o início do governo Lula em 2022, de 2000 até 2022 você também tem uma queda do PIB, né, brasileiro. Mas quando entrou o governo Lula, você também tem um grande aumento do PIB. Mas no período de 2022 até final de 2010, você tem um aumento populacional no Brasil também. Então, esse aumento populacional ele faz aumentar o PIB do Brasil, porque ele leva em consideração também o aumento populacional. De 2010 para cá, esse PIB brasileiro ele só vem caindo, tá vendo? Então existe um problema. Será que a gente também vai ter novamente esse aumento do PIB para que exista um equilíbrio das contas públicas do governo central? Essa é minha dúvida. Mas por que teve esse aumento do PIB aqui tão grande? Né? Se a gente olhar aqui de 2002 até 2010, em relação do dólar real, ou seja, o dólar ele se desvalorizou em relação ao real. E veja que o PIB aqui do Brasil ele é cotado em dólar, assim como os outros países. Então, se o dólar ele cai de valor, significa que o PIB do Brasil ele vai aumentar em dólar. De 2010 até final de 2020, a gente tem um aumento crescente do dólar. Ou seja, significa que se o dólar está crescente, está aumentando de valor, significa que o PIB brasileiro em relação ao dólar tende a diminuir. Nesse momento, me parece que a gente está no ciclo de baixa do dólar. Ele não iniciou no governo
Lula ele já iniciou, de fato, aqui em maio de 2020. Em maio de 2020 até dezembro de 2022, você tem aqui uma diminuição no valor do dólar em relação ao real. E essa desvalorização do dólar em relação ao real pode sim continuar. Por quê? Porque está mais vantajoso você investir na renda fixa do Brasil, ou seja, você ter reais e ganhar 12% ao ano, do que você ganhar na renda fixa em dólar. Então, essa migração de capital de dólar do mundo inteiro para o real faz uma pressão para que o preço do dólar ele diminua em relação ao real. Outra coisa que eu quero comparar aqui é a impressão de dinheiro. Por quê? Porque se a gente tiver esse desequilíbrio nas contas públicas, a única forma do governo se financiar e pagar essas contas é imprimindo mais dinheiro ou pegando emprestado ao Tesouro direto. Você tem uma família e você arrecada 2.000, porém sua despesa é 2.100. Você vai ter um problema de R$100 aí para pagar. Quem é que vai pagar essa sua dívida? Ou você tem a possibilidade do governo pegar emprestado ao Tesouro Nacional, ou o governo pode imprimir mais reais para cobrir essa dívida, certo? É as formas do governo se financiar, caso ele não tenha arrecadado mais do que suas dívidas públicas. O monetário M2, que é o quanto de dinheiro que há em circulação e impressão de dinheiro, desde o ano de 2002, que é o governo Lula, você tem uma impressão de dinheiro relativamente controlada, né? Aumenta logicamente, mas você tem de forma controlada. O que aconteceu em 2020? 2020 teve o caso à parte, que foi o caso da pandemia, em que o governo teve um desequilíbrio muito maior das contas públicas, teve auxílio emergencial, teve um monte de coisa. O governo não tinha como arrecadar porque todo o Brasil estava parado, então existia um problema de arrecadação. O que aconteceu é que o governo teve que imprimir mais dinheiro, ou seja, ele teve carta branca do Congresso para imprimir isso daí. Só que isso deveria cessar, né? Isso deveria cessar assim que passou o período de pandemia. Se a gente colocar aqui um período de 10 anos, isso deveria cessar no final de 2022. No final de 2022, que ainda é mandato do governo Bolsonaro, você ainda tem essa criação de dinheiro. E agora no governo Lula, essa criação de dinheiro se mantém. Mas qual o problema de você criar mais dinheiro? O problema de você criar mais dinheiro é que, como há mais dinheiro em circulação, isso vai causar uma desvalorização na moeda. Ou seja, o real ele passa a ter menos valor. Você tem uma maçã, custa R$2. O governo pega e cria mais uma nota de 2. E vamos supor que não foi criado mais maçãs. Então você tem uma maçã para agora 2 notas de 2. Então são 4. Significa que aquela maçã ela passa a valer R$4. Só que isso é de forma sutil. Várias moedas ao longo da história, elas perderam seu valor dessa forma. Quem é o melhor governo? O governo Bolsonaro ou o governo Lula? Eu deixo por conta de você. Esses dados, eu quero deixar eles de forma transparente e mais objetiva e estatisticamente possível para que você não tenha nenhum viés político nesse vídeo. Apenas dados históricos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Forte abraço. Até o próximo vídeo.